Como o Power BI pode transformar a sua carreira e te destacar dentro do ambiente corporativo? Esse vídeo eu vou trazer a parte mais técnica, mais teórica, mas eu também vou te contar a minha história, porque eu passei por essa transformação. Eu tive a mudança, eu senti o que o Power BI pode fazer e eu quero que isso aconteça com você também, tudo bem? Saber Power BI hoje, no início de 2026, pode ser a grande diferença entre você ficar estagnado na mesma posição, fazendo as mesmas coisas, ou você se destacar, mudar de empresa, conseguir o cargo que você quer, se tornar líder, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Hoje tem muita gente que usa Excel e assim, saber Excel até vai, mas é o Power BI que vai fazer você se destacar em meio de um monte de gente que só sabe Excel. Hoje, se você trabalha em qualquer empresa ou tem interesse em entrar, você vai perceber que várias das decisões são tomadas baseadas em dados. Principalmente agora que o conceito da cultura data-driven está em alta, que são basicamente decisões baseadas em dados. E o Power BI, eu posso te falar sem sombra de dúvidas, é a ferramenta mais rápida e prática que você pode aprender para você melhorar o seu trabalho, otimizar os seus processos e também automaticamente receber visibilidade e reconhecimento na empresa. Não tem nada melhor do que você olhar um trabalho que você fez e falar: caraca, eu sou foda. Pode falar palavrão aqui? Enfim, tá, Giovana, mas o que é Power BI? Power BI é uma ferramenta de visualização de dados. Eu vou colocar alguns prints aqui na tela para você entender o que a gente pode fazer com o Power BI. Basicamente, ele permite com que a gente pegue uma base em Excel, então várias linhas, várias colunas, coisas que a gente às vezes demora para fazer no dia a dia, e a gente crie painéis visuais para a gente interpretar essa informação que está dentro do Excel. Então vamos imaginar que todos os dias você chega na empresa, senta a bunda na cadeira numa segunda-feira de manhã, abre um Excel que você puxou do sistema, você remove linha, remove coluna, você adiciona coluna nova fazendo multiplicação, puxa informação de outra tabela, faz formatação condicional, coloca coisa, tira coisa, faz PROC-V, enfim, faz um monte de transformação e aí fica super feliz, entrega essa análise para o seu chefe, chega segunda-feira que vem, você tem que fazer isso tudo de novo. O Power BI, ele entra aí como uma solução. Com o Power BI, você monta o painel uma vez, que é esse recurso visual que eu acabei de te mostrar, e você só precisa atualizar os dados. Então você não precisa construir toda essa lógica de tira a coluna, põe linha, faz cálculo, faz medida. Não precisa fazer isso todas as vezes. Você monta somente uma vez e pronto, está feito. A partir do momento que você consegue agregar valor com as suas análises, você se torna referência e você ganha voz dentro da empresa. Você não precisa ser especialista, você não precisa ser da área de TI, você não precisa ser um gênio da matemática, nada disso. E a minha sugestão é que você desenvolva o seu primeiro dashboard, a sua primeira análise com dados que você já usa no seu dia a dia, com coisas que você já entende. Um dos pontos mais importantes no momento que a gente vai desenvolver um dashboard em Power BI é ter o conhecimento do negócio ou pelo menos o conhecimento da base que você está trabalhando. Então você entender mais ou menos para que ela serve, qual o objetivo, quais são os indicadores chaves, isso é fundamental para você fazer um dashboard que realmente vai ser utilizado. O grande diferencial e o grande pulo do gato do Power BI não é você saber a ferramenta, é você conseguir agregar valor com aquilo. Você se tornar a pessoa que consegue responder perguntas somente olhando o painel. Pô, qual é a cidade que mais está vendendo? Qual é o vendedor que mais vende? Qual é o produto que mais vende? Com o Power BI, isso são respostas extremamente simples, você consegue responder isso de forma extremamente rápida. Usando o Power BI no dia a dia, você sai do achismo e você começa a responder as perguntas com dados, baseado em dados, que é aquele negócio que a gente conversou no início do vídeo, da cultura do Data Driven, tá bom? Um dos pontos mais importantes que a gente fala sobre aprender Power BI e incluir essa ferramenta no seu dia a dia é você ser uma pessoa com pensamento analítico. E se eu posso te ensinar isso de forma extremamente rápida e simples, basicamente é: faça perguntas, pergunte o óbvio. Vou te contar uma história. Quando eu comecei a trabalhar na empresa que eu trabalhava anteriormente, inclusive tem um vídeo aqui no YouTube explicando sobre toda a minha trajetória, quando eu entrei, a gente fazia um projeto em Python. Beleza, eu não sabia nada de programação, tive que aprender porque a vida é assim, meu amor, ou você faz ou você faz. Aprendi, comecei, só que a partir do momento que eu comecei a entender as bases, entender o conceito, encher o meu chefe de pergunta, eu comecei a perceber que a análise que a gente fazia não fazia o mínimo sentido. Porque a gente estava comparando mamão com pera. Não faz o mínimo sentido. A gente não consegue uma boa análise, enfim. Só que a pessoa que tinha idealizado aquela análise saiu da empresa. E aí a gente só realmente seguiu o processo. Tinham feito um investimento gigantesco, um investimento financeiro, né? Até que eu convoquei uma reunião com algumas pessoas envolvidas no processo, expliquei meu ponto de vista, expliquei o que a gente estava analisando, e eles falaram a verdade.
pode parar, não faz sentido. E aí, eu demorei um tempão pra aprender Python, pra eu entender a lógica e tudo mais, pra no momento que realmente a análise passou pra mim, a gente descontinuar a análise. Teve o lado bom, que eu saí da minha zona de conforto, que eu entendi, mas teve o lado ruim também, né, que eu perdi muito tempo, mas essa história, e não é mentira não, tá? É verdade. Inclusive, eu lembro até o nome do cara que me ajudou, do desenvolvedor que fez esse projeto, né? Isso me mostrou o quê? Às vezes, a gente faz tanta coisa no piloto automático mesmo, que a gente não para pra olhar. Faz sentido eu fazer essa análise? Faz sentido eu estar fazendo esse tipo de questionamento para essa base de dados? E isso é uma coisa que a gente aprende com o tempo. Então, se eu posso te ensinar uma coisa assim, faça perguntas. Pergunte sobre tudo. Realmente entenda o pulo do gato, o X da questão. E como a gente consegue se destacar no corporativo usando o Power BI? 4 pontos de como você pode se destacar. Primeiro, não seja uma pessoa somente técnica. Não adianta você fazer um dashboard lindo, cheio de cores, cheio de ícones e tudo mais, se você não responde a pergunta que as pessoas precisam da resposta. Então, é isso. Não adianta fazer um dashboard super legal, bonito, que ninguém vai usar. Não adianta você ser somente técnico. Segundo, faça perguntas estratégicas. É isso que eu tô te falando. Aonde a empresa tá perdendo dinheiro? O que a empresa tá fazendo que tá dando certo? Quais são os mercados que a gente mais tá crescendo? Quais são os produtos que a gente menos vende? Quais são as regiões que a gente menos vende? Quais são as regiões que a gente tá diminuindo em relação ao ano passado? Quais são os vendedores que não estão atingindo a meta? Por que isso tá acontecendo? Fazer perguntas que realmente importam. E perguntas, assim, detalhistas. E por isso você precisa conhecer o negócio. Terceiro, crie dashboard útil. Não adianta nada você fazer um dashboard lindo que ninguém usa. E sabe qual era o meu indicador para saber se as pessoas estavam usando as minhas análises ou não? O índice de vezes que as pessoas me buscavam para muda isso aqui, muda essa cor, muda esse título, eu quero outra informação, eu quero isso em percentual, isso aqui eu quero... Quando as pessoas começavam a, vou colocar entre aspas, tá? Encher o saco, não encher o saco, mas assim, começar a questionar sobre várias coisas, eu entendia que sim, aquele dashboard estava sendo usado. Quando eu lançava o dashboard, ninguém perguntava nada, meu amor, pode ter certeza que ninguém estava usando. Então assim, crie dashboards úteis para você realmente conseguir agregar valor dentro do seu dia a dia. E 4, mostre o seu trabalho. Você precisa se expor, você precisa apresentar, você precisa tentar. Ah, Giovana, mas eu tenho vergonha. Meu amor, comece apresentando pro colega do seu lado. Crie um dashboard simples, comece pequeno. Ninguém começa já apresentando pra diretoria, pra todo mundo. Comece pequeno. Isso pode ser bom, por exemplo, vamos imaginar que você tá trabalhando, você quer se destacar, só que você não quer se destacar nessa empresa, você quer ir pra outra empresa. Você pode começar a montar o dashboard e postar no LinkedIn. Você pode mandar pros seus amigos pra ver se eles entendem. Eu mesma faço isso todos os dias pra realmente entender se as minhas análises são claras ou não. Não tem como... Olha, vou te contar uma coisa. Só é promovida as pessoas que a liderança conhece. A liderança não vai saber quem é você, José, João, Maria, Joana, não sei qual é o seu nome, se você não se mostrar, se as pessoas não souberem quem você é. Então, mesmo que você não se sinta pronto, não, você tem que tentar. Tem um livro, que é esse livro que tá aqui em cima, pode acreditar, chama A Arte da Autoconfiança. Se eu posso te resumir esse livro em uma só frase, em caso de dúvida, haja. Você nunca vai se sentir pronto. Tente, comece, melhora, erra, melhora, volta, vai. Você precisa sair do estado zero. E mensagem final aqui pra você. Se você usa dados para resolver problemas, você se torna uma pessoa difícil de ser substituída, tá bom? E é muito importante porque, assim, aprender Power BI, mesmo que você não queira usar na empresa que você tá, o conhecimento, ele fica em você. Então, se você muda de empresa, se você vai para um concorrente, o conhecimento continua em você, entendeu? Então, você não perde. E essa onda de dados está crescendo. A gente tem muita vaga para pouco profissional qualificado. Se você quer aprender Power BI de forma simples e rápida, eu tenho o meu curso Power BI para o dia a dia, que foi desenvolvido para iniciantes que não sabem nada de Excel, nada de Power BI. E assim, se eu posso te falar uma coisa, tá bom? Independente de com quem você vai comprar, qual curso você vai fazer, você precisa praticar. Você não vai aprender Power BI, você não vai riscar essa meta da sua lista de metas para 2026 se você não começar. Tem uma frase muito interessante que é: saber e não fazer ainda é não saber. Não adianta você falar que você sabe Power BI se você fez um curso e não tem nenhum dashboard montado. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, não deixe de deixar o seu like no vídeo e comenta aqui o que mais você quer saber de Power BI e como eu consigo te ajudar nessa jornada com dados. Até o próximo vídeo!